Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 2 de setembro de 2014. Nós estamos juntos há 737 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 15 e 16 do livro do profeta Ezequiel. Os capítulos anteriores vinham falando sobre julgamento. O capítulo 11 falou sobre o julgamento dos líderes. O capítulo de número 13 falou sobre o julgamento dos falsos profetas, das falsas profetisas. O capítulo 14 falou sobre o julgamento dos idólatras, daqueles que procuram a Deus com falsas intenções. E agora o capítulo 15, numa parábola, vai falar a respeito do julgamento de Jerusalém, que se tornou uma videira inútil. A ideia de comparar o seu povo com um pé de uvas, uma videira, já nos é conhecida lá de Isaías capítulo 5. E aqui Deus está fazendo uma pergunta no verso 2. Filho do homem, ou seja, humano, você que é tão menor do que eu, será que o sarmento da videira é mais importante do que qualquer outro galho? O sarmento da videira é o galho do pé de uva. E é uma madeira que não tem muita utilidade porque é fina, não é resistente, não serve para muita coisa. E Deus está perguntando então, será que é mais o sarmento da videira do que qualquer outro? Como se ele estivesse perguntando aqui, Israel é um povo mais importante do que qualquer outro povo? Eu o escolhi não porque ele fosse mais numeroso, mais forte ou mais bonito, mas porque eu o amava. Esse entendimento não deve fazer com que Israel ou Judá, que agora remanesce, pense que é um povo especialíssimo, mas ele é simplesmente alvo da misericórdia eletiva de Deus. E, portanto, devia se conscientizar disso, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Assim, a eleição divina não devia excluir na cabeça dos israelitas o seu dever de exercer obediência e fidelidade pactual. No entanto, como os israelitas, agora o povo de Judá que remanescia, não pensavam desta maneira, eles haviam se tornado uma nação completamente inútil, como sempre é qualquer ser humano na presença de Deus, comparado a um galinho de pé de uva que a madeira não dá para fazer nada com ela, né? Então, Deus está dizendo que do mesmo jeito que um galho de pé de uva tem que ser lançado no fogo que só presta para isso, principalmente se as duas pontas são já consumidas pelo fogo e o meio já está um pouco chamuscado, assim estava Jerusalém na sua presença. É possível que, ao falar das extremidades consumidas pelo fogo, Deus estivesse mencionando aqui os julgamentos anteriores que já tinham recaído a Jerusalém, como em 605, quando Daniel foi exilado, como em 597, quando Ezequiel foi exilado. E agora, em breve, em 586, viria o julgamento definitivo. Assim, a interpretação da passagem se dá no verso 6. Como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Deus é aquele que vai queimar o galho, e o galho que vai ser queimado é a cidade de Jerusalém, que se tornou completamente inútil, porque não se comportou como o povo pactual de Deus. O capítulo 15, portanto, é uma expansão do julgamento que já foi mencionado nos versos 12 a 23 do capítulo 14. E ele ecoa pelas páginas do Novo Testamento quando Jesus diz que ele é a videira, nós somos os ramos, sem ele nós não podemos fazer nada, e o ramo que não produz fruto é cortado e lançado ao fogo. É exatamente essa a ideia. Jerusalém precisava produzir frutos e não o fazia. Jerusalém se comportava como uma cidade completamente inútil, porque não era mais o povo de Deus, e agora receberia o julgamento do Senhor. A fim de ilustrar isso, nós temos todo o comprido capítulo 16, com seus 63 versículos, que é muito dramático. Se você já estudou conosco Oséias, você vai ver muitos ecos de Oséias aqui, mostrando que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Deus como um todo,
Era semelhante a uma criança que tinha sido abandonada para morrer porque nasceu com defeito. Foi deixada, não foi nem tratada logo após nascer, não foi limpa, não foi esfregada com sal, não foi enrolada em faixas, como foi Jesus ao nascer. Esse era o jeito de se tratar um recém-nascido naquela cultura. Ninguém teve dó desta criança que nascia, mas Deus, diz o verso 6, passou por junto dela, teve piedade e fez com que ela fosse cuidada, com que o povo dele fosse então alimentado, nutrido, fosse coberto da sua vergonha. Deus então, verso 8, vê que aquela mulher, né, que aqui é retratada Jerusalém como uma menina, estava no seu tempo de amores. Deus estendeu sobre ela as abas do seu manto. É um ato simbólico em que o homem cobre a nudez de uma mulher para dizer: quem vai ver a sua nudez sou apenas eu, você está coberta para os demais. E então Deus deu juramento a Jerusalém, entrou em aliança com ela e passaste a ser minha, diz o verso 8. O capítulo 16 então relembra o histórico indigno do povo de Deus. Relembra como Deus manifestou bondade, misericórdia e graça para com o seu povo, para com a cidade de Jerusalém, que aqui então é apresentada como uma menina que cresce e se torna uma mulher. Como Deus entrou em aliança, deu juramento a ela e passou a ser o seu marido. E, no entanto, apesar de lhe dar vestidos, apesar de lhe dar joias, apesar de lhe dar alimentos, apesar de ter feito com que ela se tornasse inclusive uma rainha famosa entre as nações, como diz o verso 14, por causa da glória que o próprio Deus colocou sobre ela, e aqui a gente se lembra de Salomão, da rainha de Sabá, e de como Jerusalém se tornou uma cidade famosa, nessa formosura a cidade tropeçou. Confiou na sua formosura, se entregou à lascívia e se ofereceu a todo mundo que passava para ser dele. Um contraste franco. Deus cuidou de Jerusalém para que fosse sua cidade. Deus cuidou do povo para que o povo fosse fiel a ele. E o povo cuidado se entregou aos ídolos. E então o que a gente vê no verso 19 nos lembra de Oséias. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo, o mel com que eu te sustentava, você pôs diante de outros. Como Oséias menciona lá no capítulo 2, verso 8, usaram as minhas dádivas para consagrar a Baal. Então, toda a prostituição, o adultério espiritual da nação é narrado aqui. Quando o povo edifica prostíbulos de culto, quando o povo corre atrás de alianças com egípcios, com assírios, e a linguagem é forte, você vai ver aqui que há termos de conotação sexual muito explícitos aqui, e é uma linguagem realmente jurídica, condenatória, muito forte. Deus chega a dizer que Israel não foi sequer como uma meretriz, porque a meretriz se deita com outro homem para receber a paga. Pelo menos ela está ganhando para fazer isso. Enquanto o povo, o seu povo, se deita com outros e ainda dá presentes a estes outros. É como se uma verdadeira mulher adúltera e, portanto, Judá é extremamente culpado. O verso 35 começa: portanto, ó meretriz, ouça as palavras do Senhor. Deus agora vai envergonhar aquela cidade que tanto se prostituiu. Vai fazer com que ela carregue as consequências do seu pecado. O verso 43 talvez resuma a mensagem do capítulo. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, tudo que Deus fez em seu benefício, e me provocaste a ira com tudo isto, todas as suas idolatrias, as confianças nas nações, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus. E a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Ou seja, apesar de Deus estar se manifestando em juízo aqui, a ideia é que o pecado pare. A ideia é que o desvio do povo de Deus cesse, para que haja depois do juízo a devida restauração. Seguimos aqui mais uma vez aquele ciclo: denúncia do pecado, a sentença de juízo e a promessa de restauração. E Deus fala que a irmã Samaria já tinha pecado, que a irmã Sodoma já tinha pecado, mas que elas seriam restauradas também, e com elas seria restaurado o povo de Judá, a cidade de Jerusalém. Embora ela viesse a se tornar um provérbio, olha o que aconteceu com Jerusalém. Do mesmo jeito que o nome de Sodoma já era usado por provérbio, aquilo aconteceria com o povo de Jerusalém, que levaria as suas iniquidades, mas no final
haveria uma restauração. E são lindíssimos os versos 60 e seguintes. Mas eu me lembrarei da aliança que eu fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Você foi infiel, Jerusalém, mas eu permaneço fiel. Você quebrou os seus votos, mas eu não quebrarei os meus. Você correu atrás de outros, eu não desisti de você. Que coisa linda! Há quem olhe para este capítulo e veja a amargura, a vingança de um Deus que expõe a sua esposa a se tornar objeto de desprezo das outras nações, mas o que nós vemos aqui é a justiça de Deus em execução, mas sem que isso aparte depois da sua justiça, a sua misericórdia, a sua restauração. E em tudo isso, Deus mostra a sua fidelidade e o seu amor para com um povo que se fez digno de reprovação. Depois que a aliança de Deus, por causa da fidelidade de Deus, for novamente colocada em pé, ela que foi quebrada pelo povo, o verso 61 diz, você vai se lembrar dos teus caminhos. Você vai se envergonhar quando lembrar da sua conduta, da conduta das tuas irmãs. E eu vou estabelecer com você a minha aliança. E você vai saber que eu sou o Senhor. Você vai se lembrar e você vai se envergonhar do que fez. Mas você nunca mais vai falar com soberba na boca por causa da vergonha que você passar. Mas eu vou perdoar tudo que você tiver feito. A linguagem é forte. Mas o tema não nos é estranho. Isaías já falou sobre isso, Jeremias já falou sobre isso, e Ezequiel aqui também fala neste capítulo. Capítulos 15 e 16, portanto, mostram o juízo de Deus sobre a cidade. Mostram que esse povo abusou do amor eletivo do qual foi alvo pela graça e misericórdia de Deus. Mostra que esse povo agora será julgado. No entanto, ele será restaurado no futuro por causa da fidelidade do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho, com as aplicações óbvias. Nós somos aqueles que nos afastamos do Senhor, mas somos aqueles que são reaproximados porque Deus é fiel. Nós somos aqueles que desfrutam desta nova aliança, porque a justiça de Deus recaiu não sobre nós, mas sobre Cristo. Essa justiça que é evidenciada aqui no destino de Jerusalém, é exposta na sua maior extensão lá na cruz, quando Cristo sofre no meu lugar e no seu. E agora estamos em paz com Deus, que manteve a aliança com o seu povo indigno em pé, pelo sangue de Jesus Cristo. Por sua fidelidade, porque as suas promessas se cumpriram. E a Ele todo louvor, toda honra, toda glória pelos séculos dos séculos. Que esses capítulos fortes nos lembrem da grandeza do nosso pecado, do tamanho da misericórdia de Deus, da sua justiça. Que eles nos permitam louvar ainda mais a Deus por sermos alvo de um amor tão grande. E temer mais ao Senhor por sabermos que Ele é dono de uma justiça tão correta e tão implacável, que não desprezemos, como fizeram os israelitas, a graça que nos alcançou. Eles receberam tanto, mas pecaram, foram alvo do juízo de Deus. Nós que tanto mais recebemos em Cristo, que andemos em santidade, para que não nos coloquemos debaixo de igual juízo. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Bom estudo para você, boa leitura. Até amanhã, se Deus quiser.